Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Aqui é o professor João. Vou trazer para vocês hoje mais uma aula de geografia aqui pelo nosso Colégio Seduca Journey. E veja bem, meus queridos, estamos chegando aí no final do nosso segundo bimestre, tá? O que eu estarei fazendo na aula de hoje é passar o nosso último conteúdo de prova, o último conteúdo do bimestre. E na semana que vem nós faremos uma revisão, então, dos principais pontos do bimestre, já pensando na prova, que nós faremos no dia 30, Dia 30. Eu acho que é dia 30 a prova de geografia. Enfim, vocês vão conferir na programação lá. Beleza? Então, qual que é o nosso assunto que a gente vai estar tratando hoje? Veja bem, na semana passada a gente falou um pouco ali sobre o espaço agrícola e a gente já tinha falado sobre o espaço industrial, daí falamos sobre o espaço agrícola e depois terminamos falando do espaço agroindustrial no cenário econômico brasileiro, tá? E que o que nós vamos ver hoje é, de certa maneira, uma continuação desse conteúdo aí, tá? Nós vamos falar no vídeo dessa semana sobre os impactos que toda essa modernidade agrícola teve em questões ambientais, certo? Então, os impactos sociais e ambientais da modernidade agrícola. Como a gente viu na semana passada, a produção agrícola ela se modernizou muito, ela incorporou aspectos industriais na sua produção, mas tudo isso daí tem impactos, certo? E é sobre isso que a gente vai falar no nosso vídeo de hoje, tá? Então, preste muita atenção, vamos lá porque estamos chegando aí ao nosso último conteúdo do segundo bimestre, ok? Vamos lá, meus queridos, vamos começar falando então sobre esses impactos? Bom, a gente está falando dos impactos da modernidade agrícola, né? E o que acontece? A modernidade na produção agrícola, ela tem alguns resultados, tá? Lógico, tem muitos resultados positivos, né? Na questão econômica, na produção mais rápida, na melhor comercialização dos produtos, mas também tem impactos negativos, principalmente nas questões ambientais, certo? Ou seja, existem vários problemas ambientais que existem no campo que foram desencadeados justamente por causa da expansão da agropecuária, tá? E por causa também da utilização de métodos mais intensivos, tá? De métodos mais fortes que tentavam potencializar a produção e o cultivo também. E, lógico, também na questão da criação de animais. Então, veja bem, essa modernidade agrícola, tá, da qual o Brasil faz parte também, ela tem impactos ambientais, ela tem algumas consequências ruins para o meio ambiente, tá? Vamos discutir um pouquinho isso daí hoje. Por exemplo, tem a questão do desmatamento, né? Porque, veja bem, o desmatamento, o desmatamento é o quê, né? A palavra bem comum, vocês já sabem o que é. É cortar a madeira, derrubar a floresta. Isso é desmatamento. O desmatamento é uma prática muito comum que tem a ver com a modernidade agrícola, porque, pelo menos no Brasil aqui, por exemplo, a gente tem muito desmatamento que é realizado por causa da agropecuária. Por quê? O que tem a ver uma coisa com a outra? A galera vai lá, retira a cobertura vegetal natural, né? Ou seja, desmata, realiza o desmatamento para abrir espaço para fazer pastagem de animais. Então veja bem, numa grande área de floresta não tem como criar lá centenas de cabeças de boi, porque o boi precisa de pasto e espaço. Então eles derrubam lá a mata nativa para criar pastagem, certo? Então essa é a relação entre o desmatamento e a agropecuária. Isso daí tem reações, como por exemplo a redução da biodiversidade, né? Então, lógico, está destruindo o habitat ali de várias espécies. Existem alguns pontos extremos que o desmatamento também leva à extinção de algumas espécies de animais e de vegetais, a desertificação. Lógico, né? Quanto mais área desmatada, mais desértica vai ficar aquela região. Também ocorre a questão da erosão, tá? E também a redução de nutrientes do solo, que tem como uma das consequências o aceleramento de mudanças climáticas, né? Então, o desmatamento, quanto mais se desmata, também mais acelera mudanças climáticas, ok? Então, é uma coisa ruim, tem que ser feita. A agropecuária, ela é uma parte muito importante da nossa economia e da nossa alimentação, mas ela tem que ser feita cuidando também do ambiente, certo? Bom, então o que acontece?
geralmente, nessa questão da agropecuária e a sua relação com o desmatamento, geralmente a vegetação original ela é devastada por queimadas. Então eles vão lá, queimam, né, tacam fogo lá numa grande área de mata, de floresta, porque para abrir as clareiras que depois vão ser transformadas em pasto, pastagem para os bois da agropecuária se alimentarem, tá? E o que acontece? Essas queimadas, elas também têm muitas consequências. Além, né, do próprio desmatamento e todas essas questões que eu acabei de falar, como a redução da biodiversidade, extinção de espécies e assim por diante, também tem a questão da poluição atmosférica, né, por causa dos gases que são expelidos aí nessas grandes queimadas, tá? E também a redução de nutrientes do solo, porque imagina, tá queimando ali tudo, o solo ele também vai se tornar menos fértil por causa disso, ok? Aqui, por exemplo, é uma fotografia triste lá da Amazônia, que, olha só, abriram um buraco, uma clareira na floresta, no meio da Amazônia, tacando fogo, justamente para abrir espaço para os bois pastarem, né, para criar pastagem de boi ali. Então, veja bem, né? Não vou falar para vocês, a agropecuária é muito importante para o Brasil. Ela é importante, né? Não só por questão comercial, para o PIB brasileiro, porque se exporta muito a carne brasileira, mas também pela questão da nossa própria alimentação. Mas tem que ser feito isso de uma maneira sustentável, né? Mas a gente vai discutir isso mais para frente, tá? O fato é que isso aqui é um exemplo desse desmatamento que é um resultado dessa modernidade agrícola aí, tá? Outra coisa que acontece nessa modernidade agrícola que pode causar problemas ambientais é a utilização frequente de agrotóxicos, como por exemplo os inseticidas e os herbicidas, tá? Que são ali elementos químicos, fórmulas químicas que são criadas para impedir a propagação de insetos, de pragas que destroem plantações. Só que se esses inseticidas ou herbicidas não forem usados da maneira correta, eles podem contaminar o solo e contaminar até lençóis freáticos e rios, consequentemente, né? Então, lençóis freáticos, aquelas reservas de água, né, no solo, né, embaixo, né, da superfície, e que servem de origem para muitos rios, né, para nascentes de rios. Então, a utilização desses inseticidas também pode, se não for feita da maneira correta, né, se os agrotóxicos não forem aplicados de uma maneira bem cuidadosa, com bastante planejamento, cuidado, também pode acarretar nessa poluição, inclusive das águas, certo? Do solo e das águas. Além disso, também tem a questão do uso de máquinas, tá? Máquinas bem pesadas que provocam a degradação e a compactação do solo. Então, o que acontece? Aquelas grandes máquinas agrícolas que se usam hoje em dia, né, que potencializam muito o processo produtivo da agricultura, elas também têm um impacto no solo, né, porque elas compactam de maneira muito forte o solo, porque são máquinas enormes e pesadas, e isso também pode contribuir negativamente, chegando a resultados extremos, como, por exemplo, a desertificação ou arenização de várias áreas, que é quando o solo, de tanto receber peso ali, de maneira constante, acaba se arenizando, certo? Acaba ali se tornando infértil e assim por diante. As questões ambientais, tá? A gente também tem que pensar que elas também têm uma relação muito próxima com a questão de consumo, que é uma questão social, socioeconômica, né? A modernidade, pessoal, hoje em dia, aqui no século XXI, a gente tem cada vez mais crescido na questão do consumo, né? A gente chegou num nível de bem-estar que grande parte do planeta tem acesso a bens de consumo constantemente, por mais que ainda exista uma grande parte da população do planeta, milhões e milhões e milhões e milhões de pessoas que vivem na pobreza, também tem bilhões e milhões e milhões de pessoas que vivem inseridas na sociedade de consumo, que podem consumir, que estão nessa roda de consumo aí. E o que acontece? Existe essa relação entre o consumo crescente e problemas ambientais. Por quê? Isso acontece, né, quando existe uma preocupação com o desenvolvimento econômico, mas não existe uma preocupação com o meio ambiente, tá? Porque veja bem, muitas empresas, muitos setores de produção, eles estão lá querendo produzir a qualquer custo, porque o consumo está cada vez maior, né, ao redor do mundo, só que não pensam no contra, que é o desgaste do meio ambiente, tá? Então, veja bem,
Por isso que surgiu um conceito muito importante que a gente usa hoje em dia, que é o desenvolvimento sustentável, que é conseguir trazer a maior possibilidade de desenvolvimento econômico e de consumo, só que sem desgastar e sem prejudicar muito o planeta Terra, tá? Então tem que buscar esse equilíbrio, que é o que a gente chama de desenvolvimento sustentável, tá? Então, se eu fosse dar uma definição para vocês, eu diria o seguinte, que o desenvolvimento sustentável, ele é o tipo de desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, ou seja, da galera que quer consumir hoje em dia, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. Porque esse é o problema. Quando a gente consome só pensando na gente, na nossa geração, de quem está vivo hoje em dia, consome, só que para consumir muito, precisa produzir muito, desgastar muito o planeta, e a gente não está pensando nas gerações que vão viver daqui a 100, 150 anos, 200 anos, né? Então o que acontece? A gente tem esse problema, por isso que a gente precisa de um desenvolvimento sustentável, conseguir desenvolver e produzir bastante sem prejudicar muito o planeta a ponto de prejudicar as futuras gerações, ok? E o que tem a ver esse consumo crescente com problemas ambientais? São os resíduos, né, meus queridos? Os resíduos, tudo aquilo que sobra do nosso consumo, ele tem um impacto ambiental quando ele é descartado na natureza. Então, por exemplo, hoje em dia, né, a nossa sociedade, a gente vive num ambiente de profunda agressão à natureza, né? Então a gente tem o ar que está cada vez mais poluído, a gente tem os rios cheios de resíduos e de produtos químicos, a gente tem milhões de toneladas de matérias-primas que são industrializadas, só que daí o que sobra disso é jogado fora, tá? São rejeitados, por isso que a gente chama de rejeitos ou resíduos, ou comumente lixo, né? Então tudo aquilo que sobra do processo de criação, a gente descarta na natureza. Só que aí que tá, né, meus queridos? Aí uma coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, do ponto de vista do planeta Terra, não tem o lado de fora, né? Ah, vou tirar o lixo aqui, vou jogar o lixo lá fora. Então tira ali da tua casa e joga de qualquer jeito, sem separar, sem reciclar, joga lá fora. Não é mais problema meu, né? Tá fora da minha casa. Só que do ponto de vista do planeta não existe lado de fora, né, meus queridos? Não existe. Por quê? A gente tem o planeta todo lugar que a gente descarta lixo, descarta rejeitos, tudo isso faz parte do planeta, faz parte do nosso meio ambiente, por isso que a gente tem que cuidar muito também até de como que esses resíduos são descartados, porque como eu falei, do ponto de vista do planeta não tem lado de fora, certo? Então veja bem, ó, aqui é uma imagem lá da Índia, né? A Índia tem esses problemas de resíduos e de poluição, né? E é um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, é um país muito populoso, imagina o tanto de resíduos, de lixo que não é produzido lá na Índia. Só aqui para vocês terem uma ideia, é uma fotografia que a gente tem aqui pessoas caminhando em meio a lixo, em meio a resíduos que são trazidos pelo mar e depositados ali na praia. Então veja bem, meus queridos, o mar trazendo esse tanto de lixo. Por quê? Tudo sendo jogado de qualquer maneira nos rios e desaguando nos mares, se jogando diretamente nos mares também, e o mar devolvendo ali para a superfície, para a terra, nessa forma aí absurda, né? Então, gente, realmente a gente tem que cuidar para diminuir esses impactos da modernidade agrícola e da modernidade de consumo no nosso planeta, certo? Olha que interessante esse quadro aqui que eu trouxe para vocês, tem no livro também. Esse aqui é um quadro que ele mostra o seguinte, olha que loucura, gente. Quantos planetas precisaríamos, tá? Isso aqui é uma hipótese, se todos vivêssemos como? Então veja bem, a gente tem uma série de países aqui, preste atenção, ó, uma série de países, e esse quadro, ele representa quantos planetas Terras a gente precisaria inteiro se todo mundo consumisse de acordo com cada um desses países. Então, por exemplo, a gente tem em primeiro lugar os Estados Unidos da América. Olha que loucura, gente. Os Estados Unidos da América é a maior economia do mundo, eles produzem muito e eles também consomem muito. Então veja bem, que insano. Se todo mundo no planeta Terra, se todos os seres humanos consumissem como os norte-americanos, a gente precisaria de 5 planetas Terras para dar conta de todo esse consumo, né? Para ter recurso suficiente para dar conta de todo esse consumo. Absurdo, né, gente? Absurdo. Ou seja, tem países que consomem muito mais do que deveriam, tá?
E eu não estou falando contra o capitalismo aqui nem nada, até mesmo porque eu sou bem capitalista, mas a questão é o seguinte, a gente tem que buscar aquele equilíbrio lá do desenvolvimento sustentável, tá, gente? Tem que buscar esse equilíbrio. Não dá para consumir todos os recursos do planeta Terra sem pensando que eles são eternos, porque não são, né? Então, ó, a Austrália também, se todo mundo no planeta consumisse como os australianos, a gente precisaria de mais de 4 planetas, né? E o Brasil aqui, gente, se todo mundo consumisse como os brasileiros, a gente precisaria ali de quase 2 planetas Terras. Então, veja bem, né? A gente tem que realmente buscar novas maneiras de nos relacionar com todo esse consumo que a gente tem colocado como nosso estilo de vida, porque o planeta ele tem recursos limitados, né? E uma hora a gente vai começar a sentir falta, né? Bom, o Brasil, pessoal, ele tem um papel de destaque nessas questões ambientais do mundo, tá? Por quê? O Brasil ele dispõe de cerca de 1/5 da água potável do mundo. Isso é muita coisa, gente, é muita coisa. Além disso, a gente tem uma grande biodiversidade, tá? Grande. Então, muitas espécies de vida habitam aqui no nosso território. E também a matriz energética do Brasil, ela é composta basicamente de energia limpa, tá? Isso significa que o país é muito importante nas discussões ambientais globais, tá? Tem 2 termos aqui importantes, tá? Que eu posso até cobrar de vocês, então preste bastante atenção, que é o conceito de matriz energética e de energia limpa, tá? Então, matriz energética, a gente denomina o seguinte, ó, é o conjunto de fontes energéticas, ou seja, fontes de energia usadas por um país para a realização de todas as suas atividades. Então, tudo, produção, indústria, transporte, comércio, entretenimento, tudo que o país gasta de energia, tá? Então, a junção de todas as fontes de energia do país, a gente chama de matriz energética, tudo bem? E o conceito de energia limpa, é muito importante esse conceito, porque a energia limpa é o tipo de energia que é obtida com baixos níveis de poluição. Então, para conseguir energia, a gente tem várias maneiras de buscar essa energia, de produzir energia. E existem tipos de energia que poluem muito e existem tipos de produção de energia que poluem menos, tá? Então, esse tipo de energia que tem um baixo nível de poluição para ser produzido, para ser obtido, a gente denomina energia limpa, tá? Então a gente tem grande parte da energia brasileira que é produzida com energia limpa. Então o Brasil tem esse papel de destaque aí nas questões ambientais, tá? Além disso, o Brasil ele foi o primeiro país a ter uma experiência em larga escala, isso foi muito importante, né? Uma questão ambiental muito importante, uma experiência em larga escala de substituição do petróleo por biocombustíveis, né? Então, como a gente sabe, a gente sempre vê nos noticiários, né, as questões políticas e econômicas envolvendo o petróleo e o preço do petróleo, porque o petróleo ele realmente é a maior fonte de produção de energia no mundo, tá? Mas o Brasil conseguiu, né, a partir de um programa chamado Programa Nacional do Álcool, tá? Então, álcool no sentido de combustível, tá, meus queridos? Não é álcool aqui de beber e tal. Então, o Programa Nacional do Álcool, ou Pró-Álcool, que foi lançado lá na década de 70, ele buscou substituir um pouco a gasolina aqui no Brasil pelo etanol, que é o álcool da cana-de-açúcar, certo? Nos veículos. Então, por exemplo, hoje em dia lá, quando tu vai no posto, tu tem lá diesel, blá blá blá, tem gasolina e tem o etanol, né, que é o álcool, certo? Isso aí, ele foi feito aqui no Brasil e teve um grande sucesso, tá? O Brasil é um dos países que mais conseguiu substituir a gasolina, por exemplo, pelo álcool, né? Então tem muita gente que usa só álcool e também tem outros tipos de fontes de energia para transportes, né? Então, hoje em dia a gente já tem os carros elétricos, né? Os carros elétricos que, né, espera-se que seja o futuro aí da automação, porque polui muito menos do que os movidos a combustíveis, né? Movido a gasolina e mesmo ao álcool, por mais que o álcool seja menos nocivo aí do que a gasolina, certo? Então olha que interessante, ó. Vamos comparar aqui, ó, a matriz energética do Brasil com a matriz energética geral do mundo, tá? Então olha que interessante. Olha aqui, veja bem. Aqui no Brasil a gente usa bastante petróleo e derivados, né? Cerca ali de 36%. Só que a gente também tem, ó,
Tudo isso aqui, então desde o carvão até a energia hidráulica, então energia hidráulica, derivado da cana, lenha e carvão vegetal, outras energias não renováveis, a gente tem tudo isso daqui, é uma grande porcentagem, e o gás natural também, é uma grande porcentagem da produção energética brasileira, né? Enquanto que, por exemplo, olha aqui, ó, que interessante, a produção de energia a partir da energia hidráulica, ou seja, a partir da água no Brasil, é cerca de 12%, enquanto que a média do mundo é menos de 3%, é 2,5%. Então a diferença é muito grande, certo? Então, por que o Brasil tem esse destaque aí? Porque no Brasil, apesar de o consumo de energia de fontes não renováveis ser maior do que a energia produzida por fontes renováveis, como por exemplo, derivados da cana, aliás, de carvão vegetal e lenha e da água também, que é a energia hidráulica, as fontes renováveis no Brasil, ou seja, a energia feita a partir de fonte renovável no Brasil, chega ali a 40% da energia produzida. Isso é um número muito bom, né? Podia ser melhor, mas é um número muito bom e muito maior que a média mundial, tá? O restante do mundo, de maneira geral, utiliza com mais intensidade as fontes não renováveis, fontes que não se renovam, ou seja, que vão acabar, como por exemplo o petróleo, tá? Que é então o carvão mineral, petróleo, tá? Além disso, esses últimos aí, eles são também os maiores responsáveis pela emissão dos gases do efeito estufa, né, que é outro fenômeno, a gente não vai tratar aqui, mas com certeza vocês já estudaram também. Então, os gases do efeito estufa também são muito emitidos por causa desse tipo de produção energética mais suja, né, não a produção de energia limpa, ok? Bom, meus queridos, falamos então aqui um pouco dessas questões ambientais na modernidade agrícola. Como eu falei para vocês, esse foi o nosso último conteúdo do bimestre, né? Uma aulinha mais light aí para a gente terminar tranquilo o conteúdo. E na semana que vem eu vou passar para vocês aí uma revisão dos pontos principais da matéria do segundo bimestre, já pensando na nossa prova. Tudo bem, meus queridos? Então, bons estudos, boa semana, fiquem todos com Deus, com saúde e se cuidem aí. Até o nosso próximo vídeo.